A melhor forma de você enviar um equipamento é utilizando saco de estopa, tá vendo? Porque olha só, saco de estopa você pode usar depois e o plástico bolha não. O plástico bolha, depois que você utilizou, ele fica murcho e não protege mais. Equipamento lacrado, novo. Esse equipamento é do Paulo, de Vila Velha, no Espírito Santo. E direto da terra do custódio, lá de Santos, temos o equipamento do Antônio Carlos da Fonseca Silveira. Ao capricho. Você colocou isso aqui para você ler, né? Isso aqui tá do lado de dentro da caixa, para cima. Tá protegido. Certinho. O colega perguntou outro dia como é que eu faço para não confundir. Quando os dois equipamentos estão sem a película, o que eu faço? Eu inverto o botão de dentro de esse botãozinho de plástico, eu sei quem é quem. Quando tá com a película assim de plástico aqui bagunçando o painel, eu já sei quem é quem. Ambos passarão pela preparação, ventilação, largura de banda, áudio, potência, para trabalhar mais macio, trabalhar gostoso. Eu vou utilizar o equipamento do Paulo como o teste base. Ó, primeiro no modo amplitude modulada, tá bloqueado o rádio, tá com quase 8 watts em AM, potência aberta, com a potência fechada 3. Agora no modo FM, potência aberta, a mesma coisa, fechada, também a mesma coisa. Agora no modo SSB, deixa eu gerar sinal aqui. Sabe por que cai assim? Olha só, eu vou gerar sinal, quase 20 watts, 19 watts. Por que ele cai assim? Porque o DSP, com certeza, ele está acionado na saída. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu falo com vocês. Se você for utilizar o DSP, utiliza só na recepção, principalmente em um equipamento que vai ser preparado, porque senão você tem uma perda, ele joga para baixo. O negócio dele é o seguinte: todas as frequências que são repetidas, né, ou são constantes, o que ele faz? Ele joga para o mínimo possível, ele baixa, para justamente não ficar com esse efeito de ruído, nem na transmissão e nem na recepção. Vou identificar aqui e vou continuar o teste, espera aí. Acabei de desativar o DSP na transmissão, olha agora. Ele não estreita o sinal. Então, quando você for preparar o seu rádio ou utilizar um microfone mais potente, desliga o DSP na transmissão. É a função 12, tá vendo? Ó, deixa em off. Fazer verificação de consumo, então, primeiro no modo amplitude modulada, 5 amperes com a potência aberta, quase 3 com a potência fechada. Agora no modo FM, mesma coisa. Agora no modo SSB, quase 6 amperes, quase. Original, uma fontezinha de 12 amperes, toca fácil. Vamos desbloquear o rádio então. Com a potência desbloqueada, no modo amplitude modulada quase 12, aberto, né, fechado os mesmos 3 watts, no modo FM 40 watts, no modo SSB, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no rádio modula pouco, deixa eu já tá sinal aqui, ó. Olha lá, o DSP, como eu desbloqueei, o DSP volta a funcionar. Então eu vou lá na função 12 de novo. Desativei. E você vai ver que não vai atuar na transmissão. Beleza, eu estou gerando sinal, tá vendo? Só que falando ao microfone, alô, alô, testando. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou ligar o meu telefone celular e você vai ver. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, alô, teste, 1, 2, 3, 4. Tô com a boca colada no microfone. Alô, alô, teste, alô, alô. Tô gritando no microfone, alô, alô, teste. E ele não modula 10 watts. Se eu bloquear o equipamento,
ele vai modular a mesma coisa, pouco, porque ele modula pouco. Essa é a grande virada de chave do serviço, porque se você não tem uma quantidade bacana de áudio, não funciona legal. O consumo também muda. Primeiro no modo amplitude modulada, já subiu para quase 5 amperes. No modo FM, quase 9 amperes. Alô, alô, teste, alô, alô, teste, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4. No modo SSB, uma modificação mais sucinta, mas se eu gerar sinal, ainda ele emite menos sinal do que no modo FM, ou seja, você vê que não é eficiente nesses modos. Você tem que ficar ligado é que isso aqui é um rádio original, ele é feito para estar sob uma tutela de legalização, de homologação. E isso que a gente faz aqui não tem nada a ver com homologação. O que a gente faz aqui é trabalhar performance no equipamento, para ele poder te entregar mais. Para você conseguir se situar no vídeo, essa faixa azul aqui, ela corresponde à frequência de 27.205. Tá vendo aqui em cima, ó? 27.205. Tudo que acontecer aqui dentro corresponde a essa frequência aqui, tá? Então eu vou transmitir em alguns modos e todos esses modos não podem ultrapassar esse range aqui. Quando o rádio está fora da frequência, ele transmite fora. E quando ele está ocupando a faixa, ele te mostra quanto que está ocupando aqui da faixa. Eu vou começar a transmitir no modo LSB, alô teste, tem que falar alto no microfone. Alô, alô teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, alô, testando 1.7K de largura de banda, alô, alô teste. Agora no modo USB, alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pode ver que mudou aqui de posição, mas continua dentro do canal 20. Agora eu vou juntar esses dois modos, tá? LSB e USB, eu vou juntar os dois modos que vão compor o modo amplitude modulado, olha isso. Alô, alô, teste. Pelo menos o rádio tá quase 100% na frequência. Se tiver, ele vai estar um pouquinho só fora, olha aqui, ó. Tá vendo? Alô, alô, teste, 3K de largura de faixa em AM. Alô, alô, teste, alô, alô, teste. Alô, alô. Beleza, isso aqui a gente vai mudar. Por quê? E o que vai mudar do preparado pro original? Original 1.7K de largura de banda, preparado 3.3K. Isso muda o AM. O AM que tem 3K e meio vai para 6K. E o que muda no FM? Você viu que no modo FM... Alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, está com 6K, ele vai para 10, ele vai ocupar mais a faixa. Ou seja, você tem ganho exponencial em todos os modos de operação desse equipamento. Significa que quem te escutar vai te escutar com mais legibilidade. O áudio fica mais claro, mais bonito, mais audível. Eu diria que o áudio fica mais cristalino. E o rádio 2 já foi futicado no setup, cara. A potência está diferente da configuração de fábrica, então vamos ver se não danificou alguma coisa aqui. E eu comento isso porque alguns colegas conseguem inutilizar o equipamento depois que fazem algumas alterações nas configurações. Alguns rádios param de funcionar FM, outros eles conseguem alterar a tensão de entrada, alterar para mais tensão, e quando você vai fazer o rádio funcionar, ele só aceita se estiver com 20 volts, 18 volts, e o rádio não tolera mais de 14, 15 volts. Então como é que você faz para funcionar um rádio em que o setup dele só vai ligar a partir de 18? Você vai queimar o rádio, então fica difícil, né, pessoal? Não pode mexer aonde você não está acostumado. E a gente tem que testar o equipamento quando chega, porque às vezes a pessoa muda a configuração interna dele, inutiliza o equipamento e envia para o técnico pensando que ele vai resolver. Só que essa configuração de setup a gente não mexe. A gente mexe na parte de hardware, não na parte de firmware. Tem que ficar ligado nisso aí. Um colega, por exemplo, enviou o equipamento há mais ou menos uns 4, 5 meses. Quando chegou aqui eu falei, ô fulano, a configuração de FM dele não está funcionando. Eu fui ver o setup dele está todo errado. E não tem como a gente reeditar o setup depois que você gravou. Então tem que tomar cuidado, que você pode inutilizar o seu equipamento, não pode dar mole, viu? Então repito, não mexa nas configurações de fábrica desse rádio. As funções aqui você pode mexer à vontade. Você vai lá, edita, muda a cor, faz o que você quiser. Agora as configurações de setup não faz isso não, que você vai detonar com o teu equipamento. Não é como nos equipamentos da Yaeso, que você vai lá, muda nas configurações, o que você quer. Não, aqui não. Aqui você tem que mexer no hardware para poder mexer no firmware. Porque se você altera alguma configuração, ele pode simplesmente deixar de funcionar alguma função. Aquele capricho no arrefecimento.
essa quantidade de pasta térmica aqui para o rádio com a potência original é mais que suficiente. Porque a gente vai fazer aqui, é bacana substituir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Paulo Henrique, eu falo aqui de Vila Velha, Espírito Santo. E aí eu conheci o alemão aí nessa busca por aprendizado aí por radioamadorismo. E aí ele tá me ajudando demais com isso. E aí você acaba fazendo até uma certa amizade, né? O radioamadorismo, ele realmente traz isso, né? E eu tô começando agora, faz mais ou menos uns 2 meses que eu tô nessa busca, né? E o alemão está me ajudando demais com isso. E aí também queria dar a minha contribuição. Eu tenho uma Hilux, então a princípio eu vou instalar minha estação na Hilux. E eu já fiz uma instalação por conta própria, né? E com a ajuda aí do alemão fui aperfeiçoando. Eu vou aqui compartilhar algumas dicas para que, se alguém também tem um carro, tiver aí um carro desse mesmo modelo, poder utilizar dessas dicas. Primeira dica que eu vou passar para vocês é o seguinte, que eu descobri aqui nas minhas aventuras aqui tentando fazer a instalação, é que no meu caso, né, uma Hilux 2017, ela é um carro que ela é internacional, então ela vem de mercados, por exemplo, aonde o volante fica do lado direito. E aí, o que acontece? Para a abertura do capô, existe uma passagem aqui na lateral, existe uma passagem ali de um cabo de aço, aonde esse cabo ele vem até o sistema de abertura do capô. Como ela é internacionalizada, existe uma passagem do lado direito que tem um tampão. E esse tampão, ele é um tampão de borracha, eu consegui aproveitar para poder fazer a passagem do cabo para dentro da cabine. E aí eu fiz um furinho no meio dele, passei o cabo, né? Passei um cabo agora 6mm para alimentação. E aí esse é o primeiro ponto. Então por ali eu consigo chegar dentro da cabine de uma forma mais fácil. Então essa aqui é uma primeira dica que eu na minha aventura aqui consegui descobrir e consegui facilmente passar o cabo para dentro do carro por ali. O segundo ponto foi onde fixar o rádio, né? Então essa posição aqui, ó, eu tô com um RP40 por enquanto, né? Também aqui vai entrar depois um RP80 preparado aí pelo alemão. Eu consegui fixar ele entre esse console central e a parte de baixo. Então eu prensei aqui uma chapa e fixei ela atrás no suporte que vem do rádio. Então ela fica bem fixa, o rádio fica muito fixo, não tem problema nenhum, e não atrapalha quem vai no carona. Então, por exemplo, minha esposa viaja muito comigo, zero problema aqui de atrapalhar, até mesmo porque se ela encosta a perna aqui para descansar, não tem problema nenhum, porque o rádio já está totalmente fixo. Eu estou fazendo uma certa força para lá e não tem problema nenhum. Ele vai travar aqui no próprio console. Então esse aqui é uma segunda dica que eu quero compartilhar. A terceira dica foi esse suporte totalmente excelente aqui, ó, fabricado. O que eu fiz? Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, essa base, essa que vem com imã, ela serve para fixar, geralmente tá anunciado lá como suporte para fixar LED no carro. Então, aquela barra de LED que fica aqui na frente, apontando para frente, geralmente em Jeep, enfim, o pessoal coloca uma barra de LED apontando para frente aqui. Então eu comprei esse suporte magnético, ele é um suporte magnético extremamente forte, o ímã dele é muito forte, e eu fixei a base da própria aquário, eu fixei a base nesse suporte. Antes eu tinha colocado na lateral aqui, ó. Aí o alemão já me deu uma dica de jogar pro teto, porque nesse caso aqui, por enquanto eu tô usando essa B2050 por enquanto, porque o rádio que eu tô ali é compatível para utilizar com essa antena. E aí depois que chegar o RP80 eu vou colocar a Viúva Negra. Depois, quem sabe, a gente faz um outro vídeo aí também mostrando como é que ficou o resultado final. Então essa é a terceira dica, ó. Quem quiser fazer um suporte de teto improvisado e que aguenta muita força aqui de sustentação, tá aí uma basezinha
feita aí de um material com 4 ímãs, né? Então ele fica muito resistente. Que eu já tô aqui, vou passar uma quarta dica aqui. No momento que eu fiz a instalação, eu até deixei próximo aqui para simular como é que foi o processo. Repara que a Hilux, ela tem uma malha aqui atrás, uma resistência, que é para desembaçar o vidro traseiro. E aí, o que acontece? O que eu reparei, né? Aí os testes aqui que eu reparei. Se eu deixar o cabo colado assim, ó, do jeito que tá aqui, não sei se vocês vão conseguir reparar, mas o cabo tá encostado. O que aconteceu no meu carro aqui? Quando eu vou modular, quando eu aperto o PPT, o que acontece? De alguma forma, há uma interferência no veículo. E aí o que acontece? O carro acende aquela lâmpada interna ali e fala que essa porta aqui do carona tá aberta. Do carona traseiro tá aberta. Então toda vez que eu começo a modular, o carro acende a luz interna. Aí eu fui quebrando a cabeça até que eu consegui descobrir que eu preciso afastar. Então tem que deixar um pouco afastado assim. Aí eu coloquei aqui o que eu tirei aqui agora, que eu vou refazer isso aqui, né? Mas aí você não pode deixar colado na traseira do carro, porque isso vai dar problema, né? Então eu refiz o aterramento, não resolveu. E aí fui seguindo até a dica do Alemão aí, de fazendo etapa por etapa, né? Pra você descobrir exatamente onde está. E aí foi aqui onde que eu descobri esse problema. Então quem estiver passando por alguma interferência dessa no carro, principalmente carros mais novos, tá aí essa dica aí. Tá aqui o meu fio terra. Esse aqui é o cabo da antena. Aí eu conecto aqui embaixo, desse jeitão aqui, ó. Tá vendo aí? E aqui em cima eu acoplo a antena. A antena que eu coloco ali é essa aqui, ó. Essa Sirius aqui, ó. Tá certo? No esquema do carro, eu tô trocando de carro, então acabei tirando lá, mas é isso aqui, ó. E nela eu conecto uma Maria Mole. A gente percebe que tem uma demanda muito grande para antenas em apartamentos, e uma demanda que ainda não foi pensada, ninguém pensou nisso. Eu tenho por hábito tirar aquela arruela de encosto que tem aqui, porque você ganha um pouco mais de rosca aqui no conector PL258. Aí você não tem risco de deixar isso aqui um pouquinho frouxo, sabe? Dá a impressão de que alguns conectores são muito grandes e o fêmea fica correndo aqui dentro. Então não é legal a gente ter essa característica. É legal quando você encosta lá no canto e fica tudo firme. Olha que incrível essa ferramenta aqui. Quem fez para mim foi o Roberto Polo Alves. É um torneiro de mão cheia, justamente para poder trabalhar aqui nesse conector, tá vendo? Eu uso todo dia, Roberto, que foi um presentão. Além do detalhe no painel, nos plásticos, eu vou deixar as cores do display diferentes, tá? O do colega do Espírito Santo eu vou deixar com display azul e o outro equipamento eu vou deixar com a cor lilás. Conferir aqui frequência, potência, consumo, pra você ver como que ficou. E o interessante é que a gente vai testar também aqui o medidor de potência da Aquario. Esse aqui é muito preciso, cara. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando ele comparado com o profissional, com o Bird, e 100% fiel, muito bom. Inclusive, fiz um vídeo também comparando ele com o LP100, é de uma precisão ímpar. A única coisa que ele não tem é uma leitura Hold, mas para o que você precisa, nossa, ele tem a mesma exatidão do equipamento profissional. Vou te mostrar aqui. E um detalhe, o meu deu defeito no display, não sei se vocês lembram, mandei para Aquario de garantia, me enviaram outro perfeitamente rapidinho. A garantia da Aquario é muito boa. Um detalhe muito interessante que esse equipamento tem é que você pode deixar ele ligado direto em stand-by. Quando você der uma portadora, ele vai voltar a funcionar como se nada tivesse acontecido. Dá para trabalhar com ele no laboratório. Vou pegar uma carga fantasma aqui pequenininha para poder medir a potência e a gente vai fazer a comparação. Como é uma simulação, a carga vai entrar no lugar da antena, tá vendo? Fica desse jeito aqui, e agora eu vou colocar o cabo que está indo lá naquela régua, vou colocar direto aqui, o rádio vai transmitir e vai vir para cá. Fazer a medição então no modo amplitude modulada.
15 watts cravado. Beleza, agora no modo FM. 20 watts cravado. Vamos colocar agora conectado no Bird. Vou afastar um pouquinho aqui. Agora no modo amplitude modulada, da mesma forma, 15 watts. Agora no modo FM, cravado no 20 watts. Agora, para a gente ver a leitura de pico em SSB, a gente vai colocar o digital. Potência agora no modo SSB. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, teste. Tem um detalhe interessante também que eu vou te mostrar. Tenho certeza que você vai gostar, que é o eco tipo locutor. Você vai ver que dá uma qualidade, um brilho muito bacana na modulação. A gente está aqui no modo LSB. Passar aqui para o modo USB. Alô, testando. Vamos ver a potência fechada. Alô, teste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô. Você tem 23 watts de pico. Só que AVG você tem 10. Você não tem mais que 10 watts AVG. O que significa isso? Você pode conectar o seu rádio em um transconversor, num transverte, que você não vai detonar o seu transverte. Vai funcionar perfeitamente. Essa é a potência de envelope, a potência pico dele, tá? Agora, se você for utilizar só o rádio, pode deixar o pau torar. Alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, que vai funcionar sempre perfeitamente. Agora, quantos watts de pico esse rádio dá em amplitude modulada? Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, teste. 77 watts em AM de pico. E no modo FM é sempre os mesmos 20 watts. Potência AVG. Vou ter que fechar o ganho de microfone para te mostrar. Mas vamos primeiro no modo FM. Quase 20 watts no digital. Agora no modo amplitude modulada. São 15 watts de portador em AM. E você falando ao microfone de pico, ele tem alô, alô, teste. 1, 2, 3. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. 76,6 watts. Vamos ver o outro equipamento agora? Mesmo teste, colocar ele aqui. Ligar na carga fantasma. Trocar de um para o outro. Vou ter que voltar. Esqueci de fazer o teste de frequência. Tá certinho na frequência, mas eu quero te mostrar. Primeiro no modo amplitude modulada. Cravado na frequência de novo. Beleza. Agora no modo frequência modulada. Cravado na frequência. Agora no modo USB. Vamos gerar sinal aqui. Cravado na frequência. Agora no modo LSB. Muito bom. Vou te mostrar de uma vez a questão do eco tipo locutor. Eu tenho certeza que você vai gostar. A função tá aqui, ó. É só você habilitar e deixar nessa posição. Tá vendo? Alô, teste. Eu tô no modo SSB, tá? Eu deixei o eco já ajustado para poder dar a impressão de locutor de futebol, como se você estivesse narrando uma partida de futebol. E deixei o retorno também ligado numa configuração que você pudesse ficar confortável. Então, em todos os modos, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Alô, Bagdá. Você vai ter um eco muito bonito, a não ser que você não queira. Aí você desliga aqui, não tem problema, tá vendo? Alô, 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 teste. E muito bacana também é o seguinte, não esquecer de deixar o DSP, que é a função 12, desativado, porque senão você vai jogar o seu sinal que você tanto queria para a terra, não vai ficar legal. O equipamento já entrou em stand-by, dá para você conferir isso agora aqui em vídeo, olha que bacana. Está em stand-by, eu vou acionar a portadora, eu estou no modo amplitude modulada, vamos ver a potência. Vamos ver quantos segundos que ele vai acionar, tá vendo ali? Voltou a funcionar e já tá, continuo com a portadora. Cravado 15 watts na potência, agora no modo frequência modulada. Cravado no 20 watts. Agora vamos conferir lá no Bird. Olha, na moral, se você quiser usar um desse aqui no seu laboratório, ele tem muita precisão, tá? Se vê alguém falar mal aí, é dor de cotovelo, pode ter certeza disso. Modo FM, 20 watts.
Agora modo amplitude modulada. 15 watts cravado. Vamos ver agora no modo SSB no digital. Primeiro no modo LSB. Alô, testando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, Bagdá. 73.2 watts. A gente está na banda D no dígito 1 em 26.965. Agora no modo USB. Alô, testando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô, frequência. Alô, Bagdá. Muito bom. Agora no modo amplitude modulada, quantos watts de pico tem esse equipamento? Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 77 watts de pico. Vamos conferir então a frequência? Primeiro no modo LSB, cadê o gerador? Vem cá. Modo LSB, cravado na frequência. Agora modo USB, cravado na frequência, modo frequência modulada, cravado na frequência e amplitude modulada, certinho. Vamos ver agora a largura de banda para finalizar? Lembrando também que esses equipamentos eles apresentam mais ganho, mais potência, mais disposição nos 10 metros. Olha só, confere aqui, ó, na banda A, vamos colocar aqui no dígito 20, em 25855, modo LSB, alô, testando, deixa eu ligar aqui, alô, testando, 1, 2, 3, 4, deixa eu começar do zero. Banda A, dígito 20, 25855, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, 71 watts. Vamos ver agora na banda B, alô, alô, mudar o modo aqui de apresentação, só pra gente fazer um comparativo. Pera aí, pronto. Voltar aqui na banda A, vamos ver as variações. Banda A, 25855, alô, testando de 70 a 73 watts. Banda B, 26305, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 4, de 70 a 74 watts. Banda C, alô, testando de 70 a quase 75 watts. Alô, testando, foi 26.755. Banda D, onde a gente fez o teste inicial, 27.205. Alô, alô, testando, de 75 a 76 watts. Na banda E, alô, testando, 1, 2, 3, 4, de 79 a 82 watts. E lá nos 10 metros, em 28.105, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de 82 a 85 watts. A gente está em 28.105. Você vê que tem uma variação grande de uma frequência para outra. Esse equipamento ele funciona muito bem nos 10, nos 11 e nos 12 metros. Vou te mostrar então, de novo, você vai ver o SDR, você já entendeu que aqui corresponde à faixa de 27.205, que é o canal 20. É o canal normal dos rádios, né, que seria o canal 20. Então eu vou fazer uma transmissão aqui no modo LSB, só que quando você viu no início do vídeo, o rádio estava com 1.7K de largura de banda. Agora 3.3K de largura de banda, A, E, I, O, U. Eu tô com a potência aberta, eu vou baixar a potência, estou até falando mais baixo, ó. A, E, I, O, U. Olha aqui a largura de banda, como é que muda aqui o escopo. Ou a frequência, A, E, I, O, U, tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, abrindo a potência de novo, 1, 2, 3. Agora eu vou passar para o modo USB, você pode ver que o modo USB ele vai ocupar o outro lado da tela, só que você também percebe que ele fica quase que em DSB. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a potência, alô, testando, só para você poder sentir que a pressão aqui ela é muita, não é? Alô, teste, 1, 2, 3, 4, e sem emissão de espúrios, né? Detalhe. Alô, testando, 1, 2, 3, 4. Por que é importante a largura de banda de LSB e de USB? Olha só, USB, LSB. Por que é importante? Porque quando eu passo para amplitude modulada, LSB e USB que compõem amplitude modulada. Olha a pancada que fica agora. Quem te escutar, meu chefe, vai te escutar com muita pressão. Alô, teste, 1, 2, 3, abrindo a potência, 1, 2, 3, 4. Olha que pancada, não compara o rádio original com um rádio preparado. 1, 2, 3, 4, agora baixando a potência, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora no modo frequência modulada, cai para trás. Alô, teste, 1, 2, 3, abrindo a potência, lá. Agora sim está ocupando a faixa, o que deveria ocupar um equipamento desse porte, essa coisa linda, esse rádio que eu gosto tanto.
Gostou do resultado, meu querido? Envia o seu equipamento aqui pro laboratório, vamos preparar. Fica uma teteia, eu tenho certeza que você vai gostar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.